agressividade, busca por aprovação, medo do abandono, instabilidade emocional, parece que o ser humano não mudou muito ao longo dos séculos. Na verdade, as mesmas batalhas travadas na mente de pessoas anteriores a nós parecem ser as mesmas que ainda batalhamos hoje. E isso tem muita verdade. Na história dos 12 filhos de Jacó, nós conseguimos identificar alguns sintomas que a gente consegue ver em nossas vidas hoje, comportamentos que muitas vezes nós nos questionamos por que temos. Mas de onde surgiu esses comportamentos tão pecaminosos e muitas vezes extremamente graves? Bom, eu quero te convidar a assistir a nossa nova série em nosso canal, que nessa série nós vamos fazer um mapeamento emocional de cada um desses personagens bíblicos e entender como se deu a construção psíquica de cada um deles. Talvez você consiga entender o motivo de você ter determinados comportamentos pecaminosos a partir da história de cada um deles. Bom, e hoje damos início à nossa série A Mente dos 12. E eu quero te convidar a assistir hoje o nosso primeiro episódio. No episódio de hoje nós vamos tratar a respeito do primeiro filho de Jacó, que foi o Rúben. Rúben travava uma batalha muito séria na sua vida emocional e que lhe custou o seu direito de filho primogênito. Então vem comigo entender como ocorreu todo esse processo. E quando você vai fazer a avaliação e análise emocional de Rúben, você não pode ver apenas pelo aspecto do erro moral. Na verdade, nós cometemos muitos erros quando nós observamos e analisamos a atitude do outro a partir de um erro moral. Porque a grande questão que o Senhor quer tratar no ser humano é o seu coração. Então, é algo muito mais profundo, é algo que precisamos ter a compreensão como é que foi estruturado. A partir do momento que você consegue compreender a tua estrutura psíquica, a estrutura da tua mente, o Senhor tem a possibilidade de começar a tratar a respeito dela. Porque, primeiro, você vai precisar se arrepender de muitas questões que estão aí dentro do teu coração, que você não tem nem noção que estão no seu coração. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam presas a erros morais, simplesmente, e não conseguem se desvencilhar desses erros morais. Por quê? Porque só estão tratando sobre a ótica dos erros morais. Rúben, ele tinha um problema na sua mente, na sua psique, na sua vida, que acabava fazendo com que ele tivesse comportamentos extremamente impulsivos. Rúben, ele tinha uma problemática com relação à instabilidade emocional severa. E por ter esse problema de instabilidade emocional severa, ele cometeu muitos absurdos em suas atitudes. E essa oportunidade que você está tendo de compreender a atitude de Rúben, que talvez você esteja lutando com relação à instabilidade emocional. Então, nós vamos observar aqui alguns conceitos, a origem, como é que se desenvolve a estabilidade na mente emocional do indivíduo, na psique do indivíduo, para que você comece a observar se não foi o que aconteceu na sua vida. Então, vamos ao primeiro aspecto que nós conseguimos analisar nesse personagem. Bom, e o primeiro aspecto que a gente observa aqui com relação a Rúben é que Rúben, ele tinha atitudes, mas ele não ponderava em suas atitudes. Era uma ação sem ponderação. Ele seguia exatamente os seus impulsos emocionais. E isso nos é explicado de uma forma bem interessante pela neurociência. Ela diz o seguinte: todas as vezes que o ser humano ele é conduzido por uma impulsividade emocional severo, o que acontece no cérebro dele? Nós temos uma parte do nosso cérebro, que é essa daqui da frente, que é o chamado córtex pré-frontal, que é o responsável pelos nossos planejamentos, avaliações, você avalia as consequências da tua ação. Mas quando o indivíduo é conduzido pela impulsividade emocional, quando ele é muito instável emocionalmente, na verdade ele passa a ser roubado. Roubado por onde? Quem funciona não é mais o córtex pré-frontal, é um sistema límbico que é o responsável pelas nossas emoções. Então o que acontece? Quem comanda é o sistema límbico. Então ele não pondera as consequências, ele não vai avaliar. Ele não vai perceber aquilo que pode acontecer a partir dessa atitude. Simplesmente ele vai agir segundo esse desejo. Então você age simplesmente pela tua emoção. E você percebe claramente isso na vida de Rúben acontecendo. E tem uma passagem nas Escrituras que mostram claramente a respeito disso, quando lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor fala a respeito de que o homem de ânimo dobre, ele é muito inconstante em seus caminhos. É muito complicado você se relacionar com pessoas assim. Por quê? Porque você não sabe o que esperar dessas pessoas. Por quê? Porque elas são inconstantes. E Rúben tinha atitudes extremamente inconstantes. Ele era totalmente roubado em suas emoções. Aí você diz assim para mim: Alexandre, então ele não tem responsabilidade. Ele é roubado no seu sistema límbico. Não, queridos. Ele tem responsabilidade, sim. Nós temos responsabilidade diante das nossas atitudes. O sistema límbico, ele não rouba a tua perspectiva daquilo que é certo e que é errado. Então, você tem consequências nas tuas atitudes? Sim. Então, você observa um comportamento gravíssimo que Rúben teve, que foi dele se deitar com a concubina do seu pai, com Bila. Essa é a primeira atitude que nós conseguimos observar, que não pode ser vista apenas como uma atitude de cunho moral. Pelo contrário, o que levou Rúben a tomar uma atitude como essa? Será que foi apenas um simples desejo carnal que Rúben teve e que ele simplesmente decidiu se deitar com a serva dele? No caso, com a serva de Raquel.
eu quero te dizer exatamente o contexto de como aconteceu tudo isso, porque talvez você não entenda e passe a entender esse processo. Então, vamos entender como é que se origina esse estado na mente de instabilidade emocional. Rubem foi uma criança que, desde o início, ele vivenciou um estado de tensão entre os seus familiares. Por quê? Porque existia uma competição entre Lia, que era sua mãe, e Raquel. Olha só, você observa na história dessa família o seguinte, que Jacó preferia Raquel. E você observa uma atitude de Rubem quando ele era muito criança. Rubem encontrou mandrágoras. As mandrágoras eram plantas que estavam relacionadas à questão da fertilidade. Sabe o que Rubem fez? Ele pegou essas mandrágoras e foi levar para sua mãe. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso não é normal de uma criança fazer. Esse fato dele ter pego essas mandrágoras, ele sabia o significado dela. E ele foi levar para ter a possibilidade da mãe ter mais filhos, tá? Para que o pai pudesse olhar para sua mãe. Porque Rubem percebia, porque a criança percebe isso dentro de casa, ela não consegue compreender. Porque o que ela interpreta é que a rejeição, quando um pai faz com uma mãe, não é só com a mãe, é com ela mesma. É como se o pai estivesse não apenas rejeitando Lia, mas também estivesse rejeitando ele. Então, tinha uma ferida interna em Rubem, que foi a rejeição. Porque como o pai preferia a outra mulher, Raquel, não a sua mãe Lia, ele também se sentia preterido. Então, o que ele fez? Quando ele olhou aquelas mandrágoras, a mente da criança foi, olha, a possibilidade da minha mãe ter mais filhos. E foi levar as mandrágoras para a mãe dele. Mas só que Raquel acabou pedindo para Lia essas mandrágoras. Então, foi nesse contexto que Rubem nasceu, num contexto de competição, num contexto de rejeição. Então, todas as vezes que o indivíduo cresce nesse contexto, ele passa a vivenciar internamente um estado de tensão. E esse estado de tensão, ele começa a crescer no seu interior. Olha o sistema límbico sendo ativado desde criança em Rubem. Então, todas as vezes que Rubem estivesse no estado de tensão, o que ele ia acontecer com ele? Ele seria roubado na sua instabilidade emocional. Então, olha só. E que foi exatamente isso que aconteceu no caso de uma atitude muito séria que ele tomou, que foi quando ele se deitou com a concubina do seu pai, com Bila. Mas deixa eu te explicar o contexto que isso aconteceu também. Porque quando você vai ler as escrituras, você observa o quê? Que Raquel, a esposa preferida de Jacó, tinha morrido no seu parto de Benjamim. E o que acontece? Quando Rubem viu aquela situação, olha só, Rubem agora já um homem adulto. Rubem agora um homem envolto em impulsividade emocional. Ele vê aquela situação, olha só o que ele vê. A chance da sua mãe Lia, ela ser vista, ela ser a mulher principal. Mas tinha alguém, Bila. Bila era serva de Raquel. Olha só. Então, Bila passaria até a posição, digamos, de Raquel naquele momento. Mas tinha uma forma disso não acontecer. Lá naquela época existia uma lei que um filho jamais poderia se deitar com a concubina de um pai. Era uma lei que tinha no Oriente. Então, o que acontece? Se um filho fizesse isso, era como se ele estivesse destituindo a autoridade do seu pai. E o seu pai não poderia mais dormir de maneira nenhuma com essa mulher. E de uma forma impulsiva, não apenas por um simples desejo sexual por essa mulher, por Bila, não. Ele, na verdade, deu a chance da mãe dele ser a mulher agora vista, a mulher preferida, não mais a rejeitada, porque ele também se sentiria rejeitado também, ainda adulto. Então, ele teve esse comportamento. O pai dele nunca mais poderia deitar com Bila. Olha só, essa é uma atitude que ele teve envolto por uma instabilidade. Ele não ponderou o que poderia acontecer com ele. E quantas vezes você tem determinadas atitudes que você, quando teve essa atitude, depois que você vai pensar nas consequências dessa atitude e que você acaba sendo extremamente prejudicado, porque eu quero te dizer que Rubem foi prejudicado. Olha aqui o que está descrito no livro de Gênesis, no capítulo 49, no versículo 4, que diz assim: impetuoso como a água, você não será mais o excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Olha só a consequência que Rubem teve por conta da sua instabilidade emocional. Jacó, no momento já próximo à sua morte, ele profetizou isso a respeito de Rubem. Naquele exato momento, Jacó estava falando justamente dessa impulsividade que ele via no seu filho. Como ele diz aqui, olha, você é impetuoso como a água. Aquela água que não tem contenção. Porque se a água não tiver contenção, ela pode levar tudo para frente. Na frente pode destruir tudo aquilo que está na frente. Por isso que ele chama Rubem de impetuoso. A água que não tem contenção, um indivíduo que não tem domínio próprio, é um indivíduo que pode destruir tudo aquilo que tiver na sua frente. Além do fato de que a água, quando nós colocamos em qualquer recipiente, ela faz exatamente aquela forma, porque a pessoa que tem instabilidade emocional, ela se conduz a partir das circunstâncias. Então, ela vai se moldando às circunstâncias igual à água.
Então Jacó colocou e falou para Rubem, você é exatamente assim, como uma água, e uma água impetuosa. E por conta disso, você acabou o quê? Profanando o meu leito. E por quê? Porque uma pessoa, como eu falei ainda há pouco com relação ao homem de ânimo dobre, é um homem que tem a capacidade de contaminação. Porque a inconstância emocional faz isso com o ser humano. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, já é falado isso, que o Senhor diz o seguinte, olha, vocês precisam se achegar a mim, porque vocês precisam limpar as mãos de vocês, tá? E você que tem duplo ânimo, você precisa purificar o seu coração. Porque da mesma forma que Rubem profanou o leito do seu pai, assim acontece muitas vezes quando alguém é conduzido por instabilidade emocional. Você não consegue tomar atitudes puras. Na verdade, você consegue ter a capacidade de destruir, contaminar o ambiente pelo qual você está, por conta dessa instabilidade emocional. E Rubem precisava ser tratado nisso, mas ele não permitiu esse tratamento e acabou perdendo seu direito de filho primogênito. Outro aspecto que a gente observa em pessoas com instabilidade emocional é aquela pessoa que vive um processo de oscilação entre a onipotência e a paralisia. Como é isso? Nós observamos uma situação com Rubem e com seus irmãos. Eles tinham muita inveja de José. E acabou que, numa determinada situação, os irmãos decidem matar José. E Rubem, num ato heróico, um ato salvador do seu irmão José, disse assim, não vamos fazer isso não, vamos jogar ele aí nessa cova, mas não vamos matar ele não. E ele pegou, saiu, eles jogaram o irmão na cova, José na cova, e Rubem saiu. Quando Rubem saiu, os outros irmãos, sabe o que fizeram? Venderam ele, José, por uma caravana que estava passando por lá. E quando Rubem volta, que ele olha aquela situação, olha como a instabilidade emocional roubou Rubem de novo. Ele ficou totalmente desesperado. Ele disse, o que vocês fizeram com José? E soube que eles tinham vendido José, e ele ficou desesperado, rasgou as vestes dele, e ficou assim, agora, o que vai se fazer? O que vai ser de mim? Ele entrou no estado de paralisia. Ele, enquanto irmão primogênito, que tinha autoridade ali com os outros irmãos, era para ele ter feito o quê? Era para ele ter feito, não, vamos atrás desse pessoal, dessa caravana, vamos trazer José de volta. Esse era o posicionamento de Rubem. Mas alguém que vive um processo de instabilidade emocional, vive essa oscilação. Uma hora você é uma pessoa que é salvadora do mundo, que você resolve tudo, que você vai conquistar, que você vai fazer, que você vai fazer isso, aquilo, fica emocionado, se torna um herói da história, mas de repente acontece uma situaçãozinha desse tamanho, você desanda todo, você fica paralisado, você não sabe o que fazer, gente. Isso é fruto da instabilidade emocional. Vamos aqui um exemplo prático para você observar. Aquela pessoa que resolve tudo no trabalho, de repente, comete um erro pequeno e ela entra em pânico. Gente, isso é fruto de uma pessoa que oscila entre a salvadora da pátria e a pessoa que entra em estado de paralisia por conta de algo desse tamanho. Você consegue ver isso na tua vida? Você consegue ser alguém que oscila tanto entre dois polos? Porque era exatamente isso que acontecia com Rubem. Ele não conseguia ter um posicionamento de firmeza. Ele era extremamente oscilante nessas situações. O último aspecto aqui que eu trouxe para vocês, da pessoa que é conduzida pela instabilidade emocional, é que essa pessoa, geralmente, ela é muito conduzida por uma culpa crônica no seu interior. Olha só, depois de muito tempo que eles cometeram aquele ato com José, o que acontece? Eles passaram em sua terra por um período de fome muito intensa. Nesse tempo, José estava sendo governador do Egito. E olha só, quando eles chegaram lá no Egito, encontraram com José, e aconteceu que José armou uma situação lá em que ficou com um dos irmãos e disse para eles que eles deveriam trazer o filho mais novo, se a história que eles tinham contado lá para ele era real, que era para trazer para ele que ele queria conhecer, o Benjamim. E aí eles voltaram, chegaram lá na casa do pai, e Rubem falou para Jacó que eles precisavam levar Benjamim. E Jacó disse, não, vocês não vão levar meu filho Benjamim de maneira nenhuma, porque se eu perder Benjamim, o que vai ser de mim? Eu já perdi José. E aí o que acontece? Rubem dá uma proposta muito séria. Por quê? Quando você é conduzido por instabilidade emocional, geralmente você tem uma culpa interna. Porque Rubem sabia do erro que ele tinha cometido há muitos anos atrás. E ele tinha essa culpa dentro dele que corroía ele. E a culpa crônica, ela te leva a cometer absurdos. Sabe qual foi a proposta que Rubem fez para o pai dele? Ele disse assim, pai, é o seguinte, eu te prometo que eu vou trazer Benjamim de volta. E se não trouxer, você pode matar os meus 2 filhos. Gente, isso é atitude de alguém, isso é proposta para alguém fazer. Olha só o nível de culpa crônica que existia no interior de Rubem, a tal ponto que ele disse para o pai dele matar os seus 2 filhos. Gente, pessoas com instabilidade emocional, elas são capazes de tomar esse tipo de atitude para tentar compensar uma culpa interna existente dentro delas. Olha só. Sabe aquela situação que uma namorada descobriu a traição de um namorado e que aí eles decidem voltar e aquele namorado começa a ser a pessoa mais exagerada da vida, a dar muitas declarações que antes não fazia, promessas assim que são irreais, que nunca vão existir, porque é exatamente aquilo que acontece com pessoas que têm culpa crônica, que é
que se desenvolve a partir da instabilidade emocional. Ela começa a prometer coisas absurdas. E claro que Jacó, na época, não aceitou isso. Ele disse, Rubem, tu acha que eu vou fazer? Não vou, vocês não vão levar meu filho Benjamim. Ele não aceitou, porque o pai dele sabia quanto ele era instável emocionalmente, o quanto ele não era digno de confiança. E essa é uma realidade. Aquele exemplo que eu dei ainda há pouco para você, do namorado que começou a fazer N declarações para namoradas, o que acontece? Isso faz a piorar a situação. É melhor que você continue com as suas atitudes naturais do que você tentar fazer coisas exageradas, porque quem é conduzido por instabilidade emocional tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa exageradas. O que vai acontecer? As pessoas não vão confiar em você. É simples assim. A realidade é essa. Porque é muito claro que você está se conduzindo por uma culpa. E todas as vezes que a gente se conduz por culpa crônicas, nós acabamos tendo atitude de prometer coisas que são totalmente inimagináveis, irreais, que você vê claramente que essa pessoa não vai fazer aquilo que está dizendo. Essa é a realidade. Bom, então você observa aqui que as atitudes de Rubem eram muito além de um erro moral, era algo que precisaria ser tratado no seu coração, essa instabilidade emocional. Enquanto Rubem não fosse tratado nisso, ele ia continuar tendo comportamentos que iriam trazer prejuízos para ele, como trouxe vários prejuízos. Porque Rubem era alguém que seria o líder da família, era o filho primogênito, era alguém que tinha força, como o próprio Jacó falou na sua profecia, que ele disse que ele era o filho do seu vigor, era o primeiro filho, era o filho da sua força. Mas Rubem, mesmo diante de todas essas qualidades que ele tinha, infelizmente, por conta da instabilidade emocional que não foi tratada, fez com que a sua força se transformasse em quê? Em fraqueza. Em fraqueza que levou ele a perder a honra diante da sua própria família, infelizmente. Então, eu quero te dizer para você que identificou essa questão de instabilidade emocional na sua vida, comece a observar e chegar diante do Senhor e pedir que Ele comece a trabalhar em cima dessa questão para que você não perca coisas que são para você verdadeiramente. Não perca a sua honra, aquilo que Deus sonhou para a tua vida, por conta de uma instabilidade emocional não tratada. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, não deixe de curtir o nosso canal e, se você não é inscrito, se inscreva e aguarde até o próximo episódio para a gente conhecer mais um dos filhos de Jacó. Então, um grande abraço a todos vocês. Tchauzinho.